And that's what it's all about. That's what the FBI could never understand. That what Paulie and the organization does is offer protection for people who can't go to the cops. That's it. That's all it is. They're like the police department for wise guys. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Isso aí, pessoal, começando mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Este é o episódio de número 133. Hoje a gente vai abordar aqui um filme do Martin Scorsese, coisa que a gente nunca fez, nunca falamos aqui desse diretor no podcast, afinal somos um podcast de cinema clássico e o Scorsese é mais um diretor contemporâneo do que outra coisa. Porém, esse ano, 2020, os Bons Companheiros está completando 30 anos, então a gente tem aí uma coisa que a gente não segue a ferro e fogo, mas acaba sendo padrão aqui, né? A gente geralmente fala de filmes aí com mais de 30 anos de idade, certo? Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho. Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclassicos.com.br. Lembrando que a gente está em vários agregadores de podcast, estamos no Spotify, temos um canal do YouTube e também estamos no iTunes. Basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um grupo e uma página no Facebook. Para entrar no grupo, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. E agora também a gente tem um perfil no Instagram, só procurar a gente, Podcast FC. Então, galera, isso aí, estamos reunidos para fazer mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Hoje estamos em 4 aqui, uma verdadeira gangue, né, para falar de Goodfellas. Eu, Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro. Comigo, como sempre, está o Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Fala, Alexandre. E aí, Fred? Buonasera. Buonasera, vamos lá, né? Vamos lá. Falar de máfia irlandesa, italiana também, né? Sérgio Gonçalves fala de São Paulo, capital. Tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo aí de volta ao episódio. Legal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem. Tranquilo por aqui. Mais um dia na pandemia no Rio de Janeiro. E falando de São Paulo também, pela primeira vez aqui no nosso podcast, a gente traz o professor de 3 faculdades, né? Você vai repetir para mim quais são as faculdades. Eu sei que a Mackenzie é uma delas. O professor do curso de jornalismo da Mackenzie, entre outros, Hugo Harris, falando também de São Paulo capital. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Beleza, seja bem-vindo aí pra gente. Até que enfim mais alguém de São Paulo, aí. Hein? Pois é. É uma patotinha assim, muito panelinha do Rio, sabe? Rio que mora em Blumenau, mas continua sendo Isso, Rio, um negócio meio assim. Vamos isso aí, tem que dar uma virada nesse jogo aí. Olha que o Rio geralmente é sempre a minoria aqui nesse podcast, hein? Depois que o Marcelo abandonou. Pois é. Né? Mas é isso aí. Vamos, Hugo, a galera que escuta a gente aqui já sabe que quando vem uma pessoa nova aqui no podcast, a gente pede para dar uma palhinha assim rápida sobre como começou a gostar de filme clássico, né? Cinema e depois os clássicos, né? Acho que o caminho natural é esse. Como é que foi isso para você aí? Então, quando vocês me falaram, né, para falar a respeito disso, para eu pensar, né, como que eu ia trazer, eu fiquei aqui queimando minha cabeça para ver o que eu ia dizer para vocês, né? E aí fui lembrando várias coisas, né? Indo no cinema quando eu era muito pequeno e tal, mas eu acho que o grande ponto assim que fez eu começar mesmo essa tal dessa cinefilia, né? Foi quando chegou em casa o primeiro videocassete, né? Que eu acho que vocês passaram por experiências parecidas, né? Com aquele certeza. videocassete, né? Não, e que chega em casa depois de você pagar um consórcio, né?
Foi a Meu pai fez grande, um foi a grande consórcio. revolução do século XX, o videocassete, né? Eu não De me lembro de 4 outra mais cabeças. importante. Eu tinha um de 8 Pois- aqui, cara. Hugo, você é de que ano? Eu sou de 77. 77. Ai. Um pouquinho Nossa, mais contemporâneo. novo que a gente, então, né? Mas Eu aí sou um você bebê lembra, praticamente. você lembra o que que você viu pela primeira vez? Lembro, Qual o filme cara, mais antigo lembro. que você viu, primeiro, assim? Então, pensando no videocassete, meu pai, no dia que ele apareceu com o videocassete, ele veio com 2 filmes. E eu lembro até hoje que filmes eram esses, né? Um era Em Algum Lugar do Passado, que ele gosta muito. Mas o outro, vocês até já fizeram um podcast a respeito, é O Sol é para Todos. Epa. E aí eu fiquei enlouquecido com aquele filme, né? E aí, nisso eu acho que deu algum clique em mim e eu comecei a ler um monte de coisa sobre cinema, né? Só que a leitura principal, e eu acho que vocês vão lembrar disso, era um negocinho que vendia na banca de jornal, que eram uns guias com listas e listas de filmes. E eu lia sinopse por sinopse, marcando o que eu queria ver. E aí, assistia uma coisa, eu gostava do filme, daí ia atrás do ator que eu gostei, ou do diretor que eu gostei, e daí a coisa foi ampliando em progressão geométrica. É a mesma coisa que a gente faz até hoje, né? A diferença é só que tem a internet agora para ajudar nas pesquisas. Exatamente. Antigamente eu fazia com Cinemania, com esses guias de vídeo também, revista 7, Cinemin, enfim, coisa melhorou muito. A revista 7 e a Video News, eu tinha um monte delas, né? E aí, esses guias saíam muitos, né? Porque de tempos em tempos, conforme os filmes iam sendo lançados, eles lançavam umas atualizações com novos lançamentos, os filmes que estavam disponíveis, né? Principalmente depois que as fitas piratas foram proibidas e só podia ter selado, né? Isso, exatamente. Legal. E daí sempre tinha que dar aquela atualizada, né? E daí eu fui, né? Assim, só para terminar a história, para não ser muito longa aqui, aí eu fui estudar cinema, né? Fiz faculdade de cinema, depois fiz jornalismo, né? E tudo aquilo que eu fazia meus trabalhos sempre eram voltados a alguma coisa de cinema. Então o cinema entrou lá atrás, lá nos anos 80 com o vídeo, e até hoje está aí até no meu trabalho, como você já apresentou aí, né, Fred? É, legal. Uma história bem semelhante à nossa aqui, né? E só que você levou isso pro teu trabalho, né? Eu cheguei a fazer faculdade também, mas eu tenho uma de engenharia, trabalho com engenharia, não fui pro cinema. Mas beleza, vamos entrar então aí, falando aí do primeiro filme que a gente faz do Scorsese, né? Completando esse ano de 2020, 30 anos, certo? Filme de 1990. Já pode chamar de clássico para o nosso... Já pode chamar de clássico. Já levou o selo de clássico aqui no... O selo 30 anos. na nossa brincadeira. Selo 30 anos. O Sérgio, nem tinha pensado nisso. O Sérgio em off comentou que vai ser um episódio divertido. Vai ser aí, né? Deixa aí. Muita morte, muito tiro, né? Mas vai ser divertido. Isso, é mais funny. Mas vamos lá, eu tenho certeza que... Não, certeza eu sempre digo que tenho, né? Mas às vezes pode ter alguém que não goste muito do filme, numa revisão já não gostou tanto. Não é o meu caso, eu acho que é o melhor filme aí do Scorsese. De todas, geral? De todas as épocas? De todas as épocas dele, né? E Tô tem contigo. gente que prefere Taxi Driver, eu entendo também, claro. Mas até Os Bons Companheiros foi o filme dele que eu mais revi. Não revi tanto assim o Taxi Driver. Mas o Goodfellas eu já vi várias e várias vezes. É um filme que para mim o Spielberg, numa dessas entrevistas para documentário, deu uma definição boa desse filme. É o que chama a atenção nele, que é essa coisa que o Scorsese faz de colocar você envolvido com aqueles personagens, né? E isso eu acho que tem muito a ver com o que torna esse filme diferente de outros filmes de gangster, como por exemplo O Poderoso Chefão. Depois a gente pode até ampliar essa conversa aí. Eu anotei algumas similaridades e diferenças entre os dois. Mas o Spielberg fala o seguinte, que o Scorsese nesse filme ele faz uma mistura de comédia e violência que acontece de forma tão rápida, essa mistura, né? Muitas vezes você vê uma coisa que é engraçada que rapidamente se torna violenta, e o contrário também, uma coisa violenta você acaba achando graça, que você não sabe se você se sente mal com aquilo, se você ri. Então eu acho que ele faz uma mescla aí que ele consegue te
ao mesmo tempo fazer um filme que tem uma boa dose de violência ali, e a gente também sai, até certo ponto do filme, pelo menos, eu acho que de forma muito simpática aos personagens que estão ali, né? O que vocês acham? Eu acho que se por um lado ele é um filme violento, como você colocou, e até nesse ponto ele difere um pouquinho de grandes filmes de máfia, o próprio Poderoso Chefão que você citou, né? Que mostra ainda uma postura um pouco mais tradicional, uma postura até elegante entre os membros da máfia, código de honra reinante. Aqui a coisa sai do controle, né? Se por um lado é assim, por outro, você que viu também aquele documentário sobre o verdadeiro Henry Hill, você sabe que o filme amenizou, o filme ainda amenizou muito, né? O filme ainda amenizou muito, porque apesar de se aproximar um pouco mais de algumas realidades, era bem pior. Dos bandidos que são, vamos dizer, o chão de fábrica, né? Aquele que vai pra rua mesmo, não os dom que estão sentados lá no escritório, atrás da mesa, com o gatinho no colo, né? Não são esses, são aqueles que põem a mão na massa, né? Fazem o trabalho sujo. E esse filme foca neles, né? Mas ainda assim o verdadeiro Henry Hill diz que o filme amenizou bastante, assim, porque a coisa era muito mais pesada do que aquilo. O que a gente acredita, né? Realmente. Vocês falaram do tom de comédia. Tem um pouco de comédia, o Joe Pesci faz muito isso com o personagem dele, queira ou não, né? O Tommy é um personagem divertidíssimo, muito carismático, mas tem essa questão que eu acho que o que ameniza muito é que, tirando a própria morte dele no final, lembrando que, né, a gente não tem preocupação com spoilers, como sempre, né, nos podcasts, tirando a morte dele, todos os outros personagens, eles não tinham criado um vínculo afetivo com a gente. Então, sei lá, morre o Billy Batts. Você não tá nem aí pro Billy Batts. Você não tem nenhuma preocupação com eles. Não, o Billy Batts não. Não são mortes que são chocantes, né? Então isso acaba, acho que, amenizando muito. A única morte mais chocante que tem é a morte dele, mas isso é lá pro final do filme. O resto quem são os personagens carismáticos, para quem você torce, quem você acompanha? São justamente eles, né? Vocês concordam ou não? Sim, são os três principais ali, né? O do Robert De Niro, do Joe Pesci e do Ray Liotta. E da Lorraine. E eu acho que tem muito a ver também com essa amizade que é meio que simulada dentro do filme, né? Porque até pelo que a gente viu no documentário lá, The Real Goodfella, né? Essa amizade, ela não era tão forte como a gente percebe no filme, né? Então essa conexão que o público acaba por sentir com os personagens acaba sendo proposital por parte do Scorsese para ter algum tipo de vínculo, mas é muito pouco na minha visão. O que eu acho que chama muita atenção e torna esse filme realmente diferenciado dentro desses filmes de máfia, de filmes de gangue, é essa questão de você ver o personagem do Ray Liotta, né, o Henry Hill, a entrada dele para o mundo, né, aquele deslumbramento dele lá do outro lado da veneziana, no seu apartamento, vendo aquele mundo convidativo para um adolescente, né, que, em oposição ao que ele tinha dentro de casa, o pai trabalhador e cumpridor de regras, que para ele aquilo ali era uma vida desperdiçada, né? Ele queria aquela boa vida. E depois o descontentamento quando ele está lá dentro e começa a ver que aquele glamour, aquela imagem de pessoas, né, de sucesso, boa vida, na prática não era bem assim. Então o descontentamento, né? Você falou a palavra-chave, né? Porque ele é justamente isso, é a glamorização, né, do mundo do crime. É isso que ele mostra, a glamorização do mundo do crime. Aquele início ali, ele lembra muito do Anjos de Cara Suja, né? Que é a gente sabe que o Scorsese bebeu em todas essas fontes do filme de gangster e tal. Então no Anjos de Cara Suja, por exemplo, e em outros filmes de gangster, né, dos anos 30, que você vê o moleque lá no início do filme almejando se tornar um daqueles heróis, né? O gangster herói do bairro,
quase aquele Robin Hood, aquele que luta contra, né, as injustiças. Mas isso, até o Henry Hill da vida real, ele fala nisso, né? Ele dizia que via aqueles caras todos com as mulheres mais bonitas, Carrão, carrão, dando gorjeta dinheiro, de 100 anel dólares. no dedo, joia, né? Os caras tinham respeito do povo ali, do bairro, né? Então, assim, os caras tinham liberdade para fazer tudo que eles queriam, A praticamente, né? cidade era dele, né? E ele falava. diz isso, esse Henry Hill da vida real, que é o Henry Hill mesmo, né? O nome dele é esse. Ele diz isso, que atraía dos caras. E ao mesmo tempo ele fala que ele, como o personagem do Ray Liotta, e aí eu acho que o Scorsese fez um negócio legal de levar essa história até certo ponto fiel a como ela aconteceu. Que o próprio Henry Hill da vida real fala que aqueles caras eram muito violentos, até para ele. Ele diz lá naquele documentário lá do Real Goodfellas, ele fala isso. Cara, eu vivia os dias no medo, assim, eu aproveitava aquilo ali, aquilo me fascinava, eu estava naquilo ali porque eu queria ter aquilo que eles tinham, só que ao mesmo tempo eu via como aqueles caras eram psicopatas, né? Ele diz que o Jimmy Conway da vida real, que é o Jimmy Burke, o nome do gangster real, o cara era um psicopata, era extremamente violento, bem mais Assim do que o como o personagem. Paulie, né? Sim, era o Paul. Assim como o Paulie. Tommy. O Tommy era outro Paul que eles chamavam Vario. de psicopata. Paul né? Vario. Paul Vario, isso, o nome do Tommy da vida real, né? E eu acho que Não, era o que o atraiu Paulie, o né? Scorsese, Era o Paul da vida né, real. e o Paul, né? O Pauli. O Paulie, Era né? o Paul Sorvino Paulie, no filme. Isso, o Tommy era outro, lá eu esqueci o nome. Mas parece que Tommy o que de Simone. Isso, de Qual Simiani. o nome? Tommy de Simiani. Tommy de Ele Simiani. diz que o cara era um Beleza. maníaco mesmo. Não, ele fala isso do Jimmy Burke também. Só que parece que o que atraiu o Scorsese quando ele leu o livro Wise Guy do Nicholas Pileggi foi justamente o fato dele estar procurando uma história de gangster que ele não queria fazer, né? Ele já tinha abandonado fazer filme de gangster a essa altura, mas ele encontrou no livro do Pileggi uma história que dava o ponto de vista de alguém que está entrando na máfia, né? Eu acho que é isso que atraiu ele. Ele queria essa história da máfia mais ali, não muito glamorizada, né? Essa máfia que, como o Alexandre falou aí, do cara ali que bota a mão na massa, que mata não é o chefão Don Corleone que está lá em cima com a família dele e tal, comandando as coisas. E sabe o que é interessante, Fred? Eu vi uma entrevista do Scorsese, ele falando que ele se inspirou quanto à abertura do filme, né? O primeiro ato do filme, no que ele via em alguns filmes italianos, né? Em que não havia uma preocupação muito grande em apresentar o personagem em si, né? No caso o Henry Hill, apesar que a gente tem uma breve apresentação que é consequente ao que está sendo mostrado, mas um foco principal naquilo que está sendo vivido por ele, né? Aquele mundo onde ele está. Então entra em tudo aquilo que vocês estavam dizendo antes, né? Como é que esses caras eram vistos no bairro, como eles eram respeitados, o que ele queria ser. Então tudo isso acaba sendo o mais importante para ele, o foco pro Scorsese. Tanto que no documentário do Real Goodfellas ele fala: eu não estava interessado em mostrar o quanto que o Jimmy Burke era violento. Eu não queria nem ver isso, né? Ele fala, exatamente, ele fala com certa aversão, ele fala assim, cara, eu não queria nem saber do que ele fazia, né? Tão violento e ele que já o cara conta a história pelos olhos do Henry Hill, né? Tanto que ele abre a história, a primeira frase do filme é justamente ele falando que desde que ele se lembra ele sempre quis ser um gangster. Então era assim, a realização pessoal era chegar naquele ponto, trabalhar com aqueles caras, fazer aquilo, né? E é interessante que o filme abre com uma cena que depois a gente vai retornar a entender aquilo ali, né? E é um momento crucial, né, na vida dele, né? A vida dos três ali. Na vida dos três, né? Na vida da gangue, da família como um todo, né? Sim. E aquilo ali vai mudar realmente e vai começar a queda, né? Se bem que assim, né? Quando fala, é o tradicional
uma tradicional narrativa de ascensão e queda de um gangster e tal. Esse filme não é bem isso, né? Não é bem isso porque a gente não vê bem a ascensão e queda como, por exemplo, você vê do Scarface lá do Rocks 32, que o personagem no final morre, porra. Aqui não acontece isso. Aqui seria a ascensão e queda do namoro dele com o mundo, né, do crime. O encantamento e depois o medo, a vontade de sair e virar um rat, né, no final das contas. A gente tem até uma coisa bem interessante nisso, né, porque o Henry Hill sobrevive, né, mas ele não é vitorioso, né. E aí tem alguns que fazem conexões com outros filmes de Scorsese, né? O Travis Bickle acontece isso, né? Ele sobrevive, mas ele não é vitorioso. O Lobo de Wall Street. Isso, então, exatamente, né? O Jordan, o aviador lá, o Howard Hughes, né? Os caras simplesmente assim, sobrevivem, mas eles não são os grandes vitoriosos que o filme americano geralmente mostra, né? Ele é o cara lá que ficou Harris. Então, mas eu acho legal que o Alexandre falou essa história aí o início do filme é nesse ponto de virada, né? Do roteiro. Ao né? som de Tony Bennett, né? O roteiro vira ali naquele. Ele puxa essa cena em que vai ser o grande ponto de virada do filme, que é a morte do Billy Batts. E aí ele volta para contar pra gente, né? Ele vai construindo os personagens ali, ele vai mostrando a ascensão do personagem do Ray Liotta, né? Então ele é uma criança, é atraída por aquilo, ele entra na máfia, ele é preso pela primeira vez, e ali acho que tem uma outra cena crucial do filme, porque o personagem do Robert De Niro assume o papel de pai dele, né? Quase como um padrasto dele ali, é a figura paterna dele, tanto é que o Robert De Niro é o primeiro personagem que recebe ele quando ele sai daquele tribunal, quando ele é preso pela primeira vez. I thought you'd be mad. Man, I'm not mad. I'm proud of you. You took your first pinch like a man, and you learned the two greatest things in life. Well, Look at me. Never rat on your friends, and always keep your mouth shut. E o que o Robert De Niro fala para ele? Parabéns, você aprendeu hoje as duas coisas principais na sua vida, né? Nunca delate seus amigos e sempre fique de boca fechada. Depois a gente vai ver que é justamente isso que ele não vai fazer, né? Pois é. Mas ele vai criando Então a gente tem todo esse tempo que a gente se envolve literalmente com os personagens, porque ele mostra a vida glamorizada daquelas pessoas. O Henry Hill casa, a gente conhece a personagem da Karen, até acontecer essa morte do Billy Batts. A partir dali é uma decrescente, né? Uma ladeira abaixo. Ainda sobre essa cena de abertura, não sei se vocês vão concordar, mas me vem à mente assim na intensidade, porque começa uma coisa horripilante, né? Eles matam o cara, estão carregando o corpo, era pro cara estar morto ali, o cara começa a se debater no porta-malas, né? Uma coisa assustadora. Eles abrem o porta-malas e metem finalizam, faca e né? Tiro mas no assim, cara. para mim aquilo ali me lembrou a primeira cena daquele filme do Ang Lee lá, que na época fez bastante buchicho, depois ninguém mais fala dele, que é o Brokeback Mountain, que tinha toda aquela coisa, o filme tem homossexualismo, então eles mostram logo de cara, na primeira cena lá, um coito anal lá, uma coisa... Depois que o cara vê aquilo, o resto do filme desce suave, porque aquilo ali já, né, o cara já entrou com o pé na porta, já mostrou tudo que tinha. Aí pra mim é a mesma coisa, o filme já arregaça logo aquela primeira cena, e daí você até compra aquele desgosto depois que ele começa a narrar e você entende, realmente aquilo ali é assustador, né? Porque mesmo nessa cena ele faz uma cara horrorizada. Exatamente. Né? Faz. Com aquela violência lá, com a faca. E aí que entra a ironia, né? Porque aí essa fala que você contou pra nós ali, né? Eu sempre quis ser um gangster, desde que eu me lembro e tal. Ela já ganha um tom quase irônico ali, né? Porque... Mas é isso que eu ia dizer, cara. Ele toda hora ele tá usando... Por isso que, assim, geralmente quem me conhece sabe, né? Eu não gosto de filme com muita narração. Só que aqui eu acho a narração ótima, cara, porque ele faz o tipo de coisa que eu acho que tem que fazer com a narração, que é o seguinte, ele quase todos os momentos ele está criando contradição entre o que ele está narrando pra gente e o que ele está mostrando. Quer ver? Outro exemplo disso.
quando ele apresenta o personagem do Paulie, ele corta para uma cena onde ele está botando fogo nos carros, e a narração nesse momento é o seguinte: uma coisa que o FBI nunca entendeu é que pessoas como o Paulie e a organização ali, eles são como se fossem polícia para as pessoas que não podem recorrer à polícia. Então eles estão ali para ajudar aqueles que não têm proteção, eles estão ali para dar proteção para essas pessoas. E porra, ele está botando fogo no carro, provavelmente para um esquema de extorsão ali, né? Ele vai extorquir alguém ali com aquele negócio. Sim. É a velha glamorização, né? Tem alguma coisa a ver com aquela cena anterior, né? Antes dessa cena da explosão, que o Paulie tá lá conversando com alguns caras e tem alguém do sindicato que tá pedindo um favor para ele. Isso. E o Tudy sendo intermediário. Provavelmente, né, ele tá cumprindo lá o que o cara pediu, né? Isso. Deixa eu até aproveitar que vocês estão comentando dessa primeira cena, né? Assistindo aí de novo, né, os bons companheiros, eu lembrei do filme irlandês, porque o que acontece no irlandês no início, né? Tá lá o personagem do De Niro viajando de carro com o Joe Pesci dormindo, assim como esses estavam dormindo nesse, e a gente vai descobrir lá na frente que esta viagem era a viagem que ia selar, esse eu não vou fazer spoiler, tá? Que ia selar a trama lá na frente, depois das 3 horas e tanto de filme. Então, existe aí uma similaridade entre os dois, né, que eu achei bem interessante de notar. É verdade. É interessante, né? E é algo que eu vi revendo um filme agora também, faz similaridade com isso. Acho que o Scorsese está fazendo uma homenagem também, que é o Conformista. Não sei se você já viu. Que o Conformista também é uma viagem de carro, e que o sujeito vai cumprir uma missão lá e ao longo dessa viagem de carro ele está fazendo flashback e está contando a história, entendeu? Agora, eu acho que mais pra frente a gente vai chegar a hora de fazer um episódio dedicado aí à filmografia, ou pelo menos a vários filmes do Scorsese, né? Porque tem vários dele que já estão aí nesse período que a gente pode chamar de clássicos, né? Touro Indomável, o Caminhos Perigosos, Taxi Driver. Mas assim, então a gente mesmo assim a gente já pode também falar um pouquinho da figura do Scorsese, né? Já que a gente nunca fez um filme dele aqui, porque, pô, cara, eu acho que eu vejo ele, na verdade, mais do que como um diretor, assim, ele é, né, um grande cinéfilo, um grande entusiasta do cinema mesmo. E se hoje o pessoal sempre relata a questão do Tarantino aí com suas milhares de influências e tal, pô, o Scorsese tem esse padrão, né, de ser um verdadeiro repetidor no bom sentido, né, no sentido de criar homenagens, fazer referências a tudo que veio antes. Então nesse caso aí é um show, né? Você tem referência aos filmes de gangster dos anos 30, ao Scarface, o Roaring Twenties lá, né? Filmes do Hal Walsh dos anos 40. Você tem todo um universo assim que influências dos filmes do neorrealismo, né, que ele relata sempre, ele ama, né, o cinema italiano como um todo, o neorrealismo, ele lia filmes do Kazan, do Elia Kazan, filme do o Cassavetes, né, que foi um cara que influenciou muito ali a carreira dele, principalmente pela questão de filmar a ação das ruas, né, do pessoal lá, né, e a própria Nouvelle Vague, né, Alexandre? Sim. A própria Nouvelle Vague tem um dedinho lá até nas coisas que ele faz no próprio Os Companheiros. Então, né? Por isso que assim, você vê um filme de Scorsese é sempre uma experiência um pouquinho além de simplesmente um filme, né? Você vê ali, porra, às vezes uma aula de história do cinema, assim, né? Eu acho apanhado, que ele é o diretor, né, mais cinéfilo aí que a gente tem. Sem dúvida. Ele até, eu acho que é ele que na diz. Atualidade, agora eu tô confuso. Ativo. Tô confuso algum desses documentários. Eu acho que é ele próprio que diz que uma coisa que sempre surpreendeu ele é como que o Cassavetes, por exemplo, que era um bom diretor, tinha sido ator, ele não conhecia nada de história do cinema. Falava de filmes lá do Encoraçado Potemkin, o cara não tinha nem ouvido falar.
Tem casos assim, né? Engraçado, mas tem, né? O Scorsese faz parte dessa primeira geração, né, de cineastas que aprendem cinema na faculdade, né, e aí já vinha de um histórico de assistir muito filme na vida particular mesmo, né, e ele ainda acaba aprofundando mais a entender cinema dentro da academia, né? Antes os caras aprendiam no set de filmagem. Eu acho que o próprio Cassavetes aprendeu, era ator de origem, né? Aprendeu no set de filmagem. O Scorsese não, ele vem com uma bagagem gigantesca, assim como Coppola, Brian De Palma, etc, né? Mas ele vem com essa bagagem imensa e ele aí aplica de uma forma brilhante. Já é um filhote de cinemateca, né? Assim como o pessoal da Nouvelle Vague também, muito deveu à cinemateca francesa, a existência de tantos filmes à disposição, né? O cara ficar lá dentro. E tem a ver com gosto pessoal também. Não é porque o cara, isso parece estranho dizer isso, né? Mas não é porque o cara ele acabou sendo um cineasta, produzindo e dirigindo filmes, que ele é um apaixonado por cinema, né? Tem muito empregado de estúdio. O que ele gostava mais na história do cinema, tudo, era pensar, elaborar, imaginar como ele ia fazer aqueles filmes e como contar aquela história, porque depois que estava feito, ele perdeu o interesse por aquilo, né? Então a gente tem uma ideia depois que fez storyboard, né? Exatamente. Então a gente tem uma ideia que todos são apaixonados por cinema e na verdade não é muito assim, é mais ou menos como músicos. Tem muitos músicos também que compõem, gravam disco, mas depois nunca mais ouve aquilo que gravou e não tá nem aí também. Não é um cara super ligado em música. Isso existe, né? Como uma profissão como outra qualquer, de repente, que a gente coloca, de repente, um certo glamour nessa história e acha que todos vão ser como Scorsese. Mas que bom que existem diretores como Scorsese, né? Com certeza. É engraçado esse falou do Tarantino aí, né? E aí, voltando para o filme, eu acho que esse filme aqui, antes do Pulp Fiction, né? Já que eu acho que o Pulp Fiction é que vai lançar o Tarantino assim a esse como um grande ícone do cinema e cultura pop e tal. Eu acho que é através do Pulp Fiction, mas 4 anos antes, eu acho que o Scorsese já faz um filme que tem muito daquilo que depois as pessoas vão reconhecer no Tarantino como algo novo, né? Sem necessariamente ser muito novo, né? Você falou aí essa quantidade de referências de cinema que ele faz aqui. Outra coisa que eu acho interessante que ele faz e que o Tarantino também faz muito bem, que é o uso da música, né? A música pop, rock. Então, o Scorsese é um cara que conhece música pra caramba também. O Scorsese estava lá trabalhando no Woodstock, né? Inclusive fez, acho que o filme Woodstock ele participou, não lembro o que ele fez. Mas ele é dessa geração também, né, do Woodstock. Então, você percebe nos Bons Companheiros como ele vai marcando as épocas do filme através da música, né? E é interessante que quando ele escreve o roteiro junto com o Nicholas Pileggi, o Pileggi conta isso, que um belo momento lá eles estavam escrevendo aquela cena que o Robert De Niro está sentado no bar e ele está olhando para o personagem do Joe Pesci e está pensando que, agora eu vou ter que matar esses caras todos que estão aí, né? Vou começar pelo careca lá, pelo da peruca lá. O Morris. E é justamente nesse momento, quando eles estão escrevendo esse roteiro, o Pileggi diz que o Scorsese vira para ele e fala assim, escreve aí na página do roteiro para mim, por favor, Cream. Aí o Pileggi fala, Cream? Cream por quê? Não, escreve aí para mim, eu tô pedindo, escreve do lado aqui só para eu lembrar, Cream. Ou seja, quando ele está escrevendo o roteiro, ele está pensando na música que ele vai usar na cena. Que vai entrar nessa hora, que é aquela Sunshine of Your Love do Cream, né? A banda que era do Eric Clapton e tal. Então, vê como é que o cara tá pensando em música naquilo ali. Certamente eu acho que ele fez isso o roteiro inteiro. Ele pensava na cena e pensava na música junto. É você pensar naquele final, né, Fred? Aquele final com a música do Sid Vicious. Também, né? É perfeita. É perfeito. Encaixa, você tem o Laila também, outra música do Eric Clapton, você tem Rolling Stones,
Você tem o Tony Bennett, que o Alexandre falou, acho que em off aqui, ou já estamos gravando? Não, foi na cena inicial, né? O Rexter Rich. Na cena inicial tem o Tony Bennett, exato. Não, Tem e outras a evolução músicas da dos anos música, 50. né? Temporalmente, Isso. as músicas da época que vão tocando acompanhando. acompanhando a evolução cronológica aí do filme. É muito legal isso também. Fred, só pra constar, eu tava olhando aqui, o Scorsese fez parte da equipe de montagem do Woodstock junto com a Thelma Schoonmaker. Thelma Schoonmaker acho que foi até assistente de direção, eu acho. Também no Woodstock. Acho que foi o primeiro filme que ela trabalhou, mas foi assistente de direção também. Ela é maravilhosa, né, Ela cara? É excepcional, né, cara? Esse filme aqui é montagem, brilhantemente montado, cara. Montado Nossa. e filmado também. O trabalho do Michael Bauhaus, que é o fotógrafo dele, claro que o diretor que define movimento de câmera junto com o fotógrafo, mas o fotógrafo executa. Exato. Esse filme é cheio de movimento de chicote de câmera, né? A câmera está sempre em movimento, você pode ver que a câmera está sempre em movimento. O ritmo do filme é muito legal, né? Isso é uma coisa que me atrai também, né? Não só um ritmo, falar no ritmo em termos genéricos assim, mas a variação de ritmo ao longo do filme, né? Dando o humor, o tom de cada momento, né? É bem marcante assim que o ritmo é um no início, depois quando ele começa aquela decadência, envolvimento, ele próprio vira um drogado, um viciado, vira uma coisa muito mais frenética, aquela montagem do helicóptero. Isso, da paranoia nisso, do helicóptero. Nossa, aquela montagem é alucinante, né? Culminando com aquela freada que ele tem que dar para não se envolver num acidente. Não porrar o carro, né? Não porrar o carro, né? Nossa, aquilo é fantástico, assim. É um grande exemplo, né, de como que o filme também nasce na sala de edição, né? O filme tá nascendo ainda, tá em gestação ainda, né? E pode, inclusive, mudar completamente na sala de edição, né? Dependendo da intenção. E ainda sobre a montagem, Alexandre, lá no início que você estava falando, aquela hora que começa a apresentar os gangsters, você vê a mão do cara com o anel, o carro que a suspensão sobe na hora que o cara sai do carro. Né? Cheio de detalhe, né? Pô, cheio das coisas, cara. E aí, claro, é bem recortado, mas não é veloz como o que o Alexandre estava falando da perseguição do helicóptero, mas também há esse cuidado. Sim, não, tem até o uso de câmera lenta ali naquele momento, né? E também daquele recurso de uns freeze frames, assim, né? Principalmente quando a gente ainda está com o Henry jovem, né? Tem uns quadros congelados, é verdade. Mas ali tem Não, o ataque ao carteiro. O ataque ao carteiro o freeze frame é perfeito. É como se tivesse reforçando assim, qual é aquela imagem que ficou gravada, né? Aquela imagem que ficou gravada na cabeça do narrador, no caso do Henry, né? E que, aliás, não é o único narrador, né? Tem horas que entra a Lorraine Bracco, né? A Karen. A Karen, mas isso eu acho interessante também, porque assim, o Scorsese ele falou que ele com essa narração ele também queria dar um aspecto de, entre aspas, tá, documentário no filme, né? Ele queria um realismo através dessa narração, no sentido de que é uma narração que às vezes parece como uma narração de um documentário. O cara está contando aquilo ali que ele viveu. E aí aparece uma segunda voz, que é algo que aconteceria num documentário também, né? Porque geralmente no documentário é narrado por diversas vozes, né? Construído no documentário. Temos aqui um professor de documentário, certo? Certo. Não vai me deixar mentir sozinho. Muitas vezes conflitantes, né? Contraditórias um do outro. Conflitante. Né? E eu acho que ele faz um negócio legal também com essas duas narrações, que é o seguinte. A narração do Henry Hill, do personagem do Ray Liotta, ele é a narração do ponto de vista de alguém que entrou para a máfia e conhece aquele negócio. Naquela altura ele já conhece aquele negócio. A narração da Karen, da Lorraine Bracco, é a narração de alguém que casou com a máfia. E então ela está entrando nesse mundo porque ela casou com o Henry Hill e ela dá a versão de como é a família ali dentro, né? Como é que são as mulheres dos gangsters, como é que é a relação dele com ele, né? É mais uma narração sobre o relacionamento dos dois do que do negócio máfia em si, que aí fica para o Henry Hill, entendeu?
É muito interessante assim essa personagem dela também, né? Porque ela tá no outro mundo, né? No mundo de fora da máfia no início, né? Estranha aquilo, tá desconfortável, vai percebendo aos poucos, vai entendendo aos poucos. Quando vê, ela também já tá seduzida e acaba virando uma cúmplice, né? Ela no final vira cúmplice total. E até porque ela percebe que se ela não for cúmplice, ela vai ser trocada pelas amantes, né? Que as amantes são cúmplices, participam da vida criminosa. Aquele glamour, ele é fascinante, né? Naquela cena célebre lá, quando eles estão entrando no Copacabana, naquele plano sequência, depois ele passa por todos os lugares, entra ali pelos fundos, o lugar tá lotado, o cara coloca uma mesa pra ele na hora, assim, ele senta ali na frente, bem na frente do palco, e ela pergunta pra ele, o que você faz? Né? Aquilo fascina, evidentemente. Union Delegate. Né? É o auge dele, né? Pois é. É o auge dele. E a forma como ele usa aquele plano sequência para mostrar a gente invadindo aquele espaço também sorrateiramente ali, né? Quer dizer, a gente tá passando por ali, a gente também tá tendo aquela experiência de que, pô, eu não preciso entrar na fila, né? E o engraçado é que ele vai passando por todo mundo e dando dinheiro para todo mundo, ele conhece todo mundo daquele restaurante, né? E é um dos planos sequências bastante interessantes que tem no filme. Viu, Fred? Mas eu acho que tem uma coisa bem legal aí com esse negócio do dinheiro, porque, na minha visão, pelo menos, eu acho que o Henry Hill, ele quer ser o Jimmy, de certa forma. Né? Sim, é a figura modelo dele. E ele tá fazendo a mesma coisa que ele viu o Jimmy fazer na primeira vez que ele viu o Jimmy. Tava meio que vestindo a fantasia de Jimmy na cabeça dele. Sim, mas exatamente. é uma figura paterna para ele, né? Por isso que eu falei, é uma figura paterna. Foi o mentor, né? Agora, não pode esquecer que todos eles, os três principais que a gente acompanha, né? O Jimmy, o Tommy e o Henry, eles são os três, apesar de ter vamos dizer, o veterano e o que está entrando agora, os três são os chamados associates, que eles falam, né? São tipo os empregados mesmo, são empregados da família, eles não são parte da família, eles não estão no centro do poder. Né? Eles são Clemenza, né? Eles estão na rua. Aí reside a diferença até de enfoque do Poderoso Chefão, que a gente começa de cima, né? A gente vê o capo, né? A gente começa do capo. E até dizem que o próprio Henry Hill, na realidade, no filme ele tem um papel de muito maior importância do que ele tinha de verdade. Que ele era mais um daqueles capangas, como os outros lá, aqueles outros que participaram lá do roubo à Lufthansa. Ele não era muito diferente dos outros na vida real. Ele acabou ganhando notoriedade porque ele foi o delator, fez todo mundo ser preso, entrou no programa de proteção à testemunha, toda aquela história, depois teve... Sim, ele era um soldado. Foi objeto do livro, enfim, ele acabou virando meio uma celebridade, mas na época mesmo ele não era um cara tão importante e tão próximo deles. Dizem que inclusive ele andava muito mais com o Paulie do que com o próprio Jimmy, na realidade, né? E o Paulie também, ele dizia que era um cara extremamente violento também, né? Coisa que não aparece muito no personagem do Paul Sorvino, né? Que é mais um chefão ali, né? Você não vai desafiar ele, porque você vê que o cara é do mal, mas você não vê ele fazendo violência, né? É até interessante ele é bem suavizado. Ele é bem suavizado. É até interessante que o Paul Sorvino, o ator, diz que entrou no filme meio que convencendo os produtores e o diretor de que conhecia aquele mundo ali. E ele fala que depois de um tempo, enquanto ele estava ensaiando para o personagem, ele começou a ficar com medo, porque ele sabia que ele não... ele começou a ter dúvida se ele conseguiria fazer um cara assim que impusesse respeito, né? E aí ele ficou nessa de, porra, eu vou acabar acabando com esse filme, né? Eu vou acabar destruindo esse filme, não vou conseguir fazer isso no set e tal. Aí ele diz que tem um dado momento ali que ele estava até num restaurante e tal, e ele estava olhando no espelho para tirar um espinafre do dente, não sei o quê, e ele viu um olhar no olho dele que ele falou assim, pô, é isso. Ele ficou assustado com esse olhar, né? Essa é a história que ele conta, né? Que ele olhou assim e falou, não, é esse tipo de olhar que eu tenho que usar no filme. Aí ele achou o personagem dele ali. Ele quase desistiu do papel, né? Mas é interessante esse tipo de personagem, né? Que é o cara que a gente sabe que ele é uma ameaça, ele é ameaçador, ele é malvado, mas
mas ele engana, passa aquela imagem de bonachão, a gente não vê essa violência aflorando, né, como na vida real devia ser, né? Mas fica aquela coisa ali que ele sabe que se ele pisar na bola não vai ter, ele não vai ter volta, né? Aliás, outra coisa que você deve ter anotado aí sobre a comparação com o Poderoso Chefão porra, tem aquela cena importantíssima logo no início ali, com os 15, 20 minutos do Poderoso Chefão, que tem aquela reunião lá com o Soloso e os outros, né? E que eles querem introduzir o tráfico de drogas e o Vito Corleone não aceita o tráfico de drogas porque, né, a droga aí sim acaba com tudo, e, né, enfim. E é exatamente o que a gente vê que também é o início da derrocada ali desse pessoal dos Bons Companheiros, né? Quando contra a vontade do Pauli, que se coloca contra, né? O Henry resolve entrar nessa meio que por conta dele, né? E aí começa a merda toda, né? Que dá no que dá. Mas isso é uma das coisas que o filme, que isso está no livro do Nicholas Pileggi e isso chega no filme, né? E é parte do realismo dessa história também, porque parece que na vida real eles foram realmente presos, até por um evento muito parecido como é contado no filme, quer dizer, eles bateram num cara que tinha uma irmã que trabalhava para o FBI. A mulher era datilógrafa do FBI, sei lá. E aí ela mexeu os pauzinhos lá e os caras caíram em cima deles e prenderam eles. E eles foram para uma cadeia. E aí engraçado que o Scorsese conta que quando eles fizeram o filme, eles falaram assim, não, vamos botar a coisa bem escrachada mesmo, os caras recebendo lagosta, tomando champanhe na prisão e tal. E depois ele diz que um guarda falou para ele que não era isso mesmo que acontecia. Os caras subornavam os guardas ali, eles tinham uma vida de luxo dentro da cadeia. Mas é engraçado que engraçado não, né? Mas é real essa história que dentro da cadeia que o Henry Hill de verdade vai tomar contato com as drogas e vai fazer isso à revelia do chefão dele lá, do Paul, como é o nome dele? Polvário, né? O Polvário, isso. O Polvário da vida real lá, né? O gangster real. Inclusive o Henry Hill da vida real ficou viciado em drogas mesmo, né? E entra num desses documentários que agora não me lembro mais, entra um policial falando que, ao contrário do que a gente vê no Poderoso Chefão, já que você falou, que ali no Poderoso Chefão te passa uma ideia de que o Don Corleone não quer que a família se envolva com drogas, porque drogas é uma coisa pesada, né? Vai destruir famílias, vai, né? Isso. Só que não é bem isso. Os caras não queriam que os soldados do tráfico, da máfia ali se envolvessem com drogas, porque eles sabiam que os caras acabavam consumindo as drogas. Uhum. E perde o controle, né? E perde o controle. Aí o cara não fica mais confiável também, né? Porque sob influência de drogas o cara tá mais apto ali a delatar, né? Fazer qualquer coisa. Até porque, assim, né? Até eu acho que o Scorsese mesmo fala, porra, que os filmes de máfia geralmente fazem parecer que os caras estão ali pra se guerrearem, né? Uma gangue contra a outra, um matar o outro, todo mundo. E na verdade isso acontece, claro, como decorrência, mas eles estão ali para ganhar dinheiro. Eles estão preocupados são businessmen. Estão preocupados em ganhar muito dinheiro, né? Mas claro, se alguém sair da linha, aí tem que agir, né? Mas... E isso puxa um pouco, Alexandre, para a história lá do Billy Batts, né? Porque no documentário que você indicou pra gente, né, do Real Goodfellas, eles falaram, né, que aquela história do Billy Batts, que realmente aconteceu, não foi exatamente como a gente vê no filme, né? Tinha muito a ver porque o Jimmy tinha pegado um ponto de bookmaking, alguma coisa assim do Billy Batts, que estava preso antes, né? E que eles em algum momento iam ter que entrar numa briga para o Jimmy conseguir continuar naquela posição que era para ser do Billy, né? Daí por esse motivo que acabou sendo feito o assassinato dele e tal. E no filme não, no filme é porque ele provocou o Joe Pesci, né, o Tommy. Foi praticamente gratuito, né? Quase por uma infantilidade, né? Eles usam isso a serviço da história, né? Do roteiro para poder fechar daquela forma. Outras coisas reais aí
também, né? Esse assalto da Lufthansa, acho que foi realmente o maior assalto da história dos Estados Unidos. Eles levaram aí coisa de 3 milhões de dólares, acho que 3,5. 3,5. Teve antes aquele outro da Air France, né, que foi cerca de 400 mil, que já foi um espanto, né? E que foi 68. O Henry Hill, que acho que arquitetou, né? Parece que ele conseguiu entrar lá no galpão, sei lá, ele conseguiu as chaves do cara, né, enrolou o cara lá, acho que com uma mulher, e a mulher pegou a chave, tinha uma história dessa. Ele conseguiu entrar lá, roubou esse dinheiro e depois ele distribuiu entre os gangsters. Aí ele disse que ali, quando ele fez isso, ele ganhou o respeito dos caras e a cidade realmente se abriu para ele, né? Ele começou a frequentar esse Copacabana, que é até o restaurante que aparece no filme também, né? Eu não sei se vocês repararam também, eu notei dessa vez que eu revi. Cara, como tem cena dentro de restaurante nesse filme, né? Uma das cenas mais famosas, aquela Am I Funny, é dentro do restaurante. A morte do Billy Batts é dentro de um restaurante. Aquele outro plano sequência que eu gosto pra caramba também, que ele introduz os personagens. Puta, é incrível esse filme. Né? Que ele vai passeando pelos personagens. Incrível. Esse é o Jimmy não sei o quê. Esse é o Tony não sei o quê. Esse é o Freddy two times. Ele fala tudo 2 vezes. Frankie Carbone. And then there was Mo Black's brother, Fat Andy. And his guys, Frankie the Wop, Freddie No Nose. And then there was Pete the Killer, who was Sally Balls' brother. And you had Nicky Eyes. What's up, guy? And Mikey Francesi. That guy, yeah, I want to see him. And Jimmy Two Times, who got that nickname because he said everything twice, like... I'm gonna go get the papers. Aquilo ali é como se fosse uma cerimônia de entronização dele naquele mundo, né? Isso, e a câmera vai subjetiva ali naquele momento, você é o Henry Hill, e num determinado momento lá a câmera se desvincula dele e você vê ele conversando com alguém e tal, quer dizer, deixa de fazer uma subjetiva, mas é tudo um plano de sequência. Mas isso eu arrisco dizer, Fred, desculpa te interromper, só dentro do que você está falando, eu arrisco dizer que esse plano sequência é de mais difícil realização do que o do Copacabana. Porque o do Copacabana tinha muita gente, isso dificulta. Mas esse aqui tinha o timing do movimento da câmera que vira pro cara e o cara fala pra câmera. Exatamente sincronizado. Tem interação das pessoas, né, por onde a câmera vai passando, né? Isso. É muito difícil. Tem que estar muito bem ensaiado ali, tanto câmera e pessoas, né? O blocking da cena, né? E a narração sacramenta, né? Não, mas tem outras coisas importantes que acontecem em restaurantes e lanchonetes. É numa lanchonete que ele descobre que o Jimmy Conway vai matar ele, né? Tem até é mais pro final do filme isso, claro, e tem mais um desses freeze frames aí que o Alexandre falou, né? Ele dá um pause lá no filme e a narração entra. Foi aí que eu entendi que o Jimmy vai me matar, porque ele nunca me pediu para ir para não sei aonde para matar alguém. É a primeira vez que ele tá me pedindo isso. Aquelas construções de plano. Antes de você continuar a lista dos restaurantes. Acho que eu já acabei. Mas tem aquelas construções de plano que se o Fábio tivesse aqui, eu tenho certeza que ele ia falar. Ascensão e queda, e na ascensão você vê nos planos sempre o Jimmy cercado, né? E depois na queda você vê ele sempre sozinho, né? Você vê ele sempre sozinho no plano. Sozinho, tá com aquela cara de drogado, meio suado, meio desgrenhado. Aquele meio tremendo. Você vê que o cara... Ele sabe, desde o momento que eles matam o Billy Batts, eles sabem que estão ferrados, né? Eles sabem que estão ferrados. E o único jeito de não morrer é depois ele fazer o que ele fez, né? Ele fazer o acordo com o FBI e dedurar, né? Mas o curioso é eles fazerem toda aquela a mentira, né, da nomeação do Tommy para levar ele até algum lugar, para daí lá naquele lugar o Tudy e o pai do Scorsese matarem ele, né? O Charlie matarem ele, né? Então eles fazem toda uma encenação, né, para fazer isso. Pois é. Bem curioso. Você lembrou bem, né? O pai e a mãe do Scorsese, né? Ele colocou os veinhos em um monte de filmes ali, né, até o início dos anos 90. Eu acho que, não sei se esse foi o último, porque eu sei que ambos morreram nos anos 90.
Talvez esse tenha sido o último deles, mas ele tem inclusive um A mãe acho que morreu uns 4 anos depois. E é muito legal a cena com ela, né? Que além de ser aquela senhorinha lá que faz a mãe do Tommy, aquela cena tem duas coisas bacanas, né? Que a maior parte daquela cena foi improvisada, eles estão realmente improvisando aquele jantar com ela. E ela é muito e boa, ela, né? assim como a personagem, ela não sabia que os outros personagens tinham acabado de cometer um assassinato e estavam com o corpo no porta-malas do carro, né? Então a própria mãe dele não sabia o que estava acontecendo naquela quando o próprio Joe Pesci, o Tommy pede, posso levar essa faca emprestada, né? Ela não sabe o que é, né? Ela não tinha a mínima ideia do que eles estavam falando ali, né? Então... Ele é o muito Scorsese natural, diz né? que não dirigia ela, né? O Scorsese diz que não dirigia ela. A única orientação que ele deu pra ela foi assim: levanta esse quadro aí, tá? Vai ter um momento que eu vou te dar um sinal, você levanta o quadro. Mas o que ela fala do quadro é da cabeça dela. É, tudo improvisado ali. E ele fala o E eles seguinte, também, aí ele fala assim, pra minha mãe, é curioso isso, minha mãe tá ali contracenando com Robert De Niro e Joe Pesci, são dois atores já estabelecidos, personalidades, né, celebridades famosíssimas. Só que pra minha mãe, é o filho dela fazendo um filminho com os amigos. Você viu o Italian America? Eu não vi. É um documentário do Scorsese, dirigido por ele, 74, que nada mais é do que ele entrevistando o pai e a mãe, né? Contando ali das origens da família, né? Little Italy, aquela coisa toda. E tem muito isso. Agora, ela é muito boa, né, cara? Eu acho ela muito natural. Muito natural, né? exatamente. Ela conta aquela piada lá, né? Ela conta a piada sobre o cornuto contento, né? Ela é muito à vontade em cena, né? Ainda que ela não tenha decorado, ela fica muito à vontade ali naquela cena. Imagina, o filho dela que tá fazendo o filme, ela tá lá participando, ela fica muito tranquila, né? Verdade. Agora, esse filme, nos dias de hoje, nessa era do cancelamento, esse filme ia ter problemas, né? Ou não? Muita violência, misoginia. Tem racismo um pouco também, se você for ver. Tem o racismo ali pra mim, acho que é quase um subtema do filme, subtema, assim, cara. subtema. Porque se você vê como tem preconceito de italiano com judeu, judeu com italiano, italiano com negro. Você tem aquelas cenas que o Joe Pesci diz pro Ray Liotta me ajudar, né? É ali que ele conhece a Karen, né? Ele, me ajuda a pegar essa mulher aí e tal. Ela é judia e tem preconceito com italiano. Aí ele fala, você já viu uma coisa dessa? Uma judia que tem preconceito de italiano. E a família da Karen, que é de família judia, tem preconceito com ele também, né? E ele com ela, quer dizer... Ele tem uma hora que ele tá indo pro encontro com o crucifixo, né? Isso, aí tem que esconder o crucifixo, tá? Guarda o crucifixo. Pois é. A única metade boa dele era a metade judia. Manda essa, né? Como agradar o seu sogro. Não, e tem aquela cena, Fred, que é do encontro com as amantes, em que elas estão falando bem do Nat King Cole, que até saiu. É verdade, Cole, o e o cara preconceito. Fala, você vai beijar o cara e depois eu vou beijar a tua boca. Ele fica preocupado com o que ela fala, né? Poxa, toma cuidado com o que você fala, as pessoas estão ouvindo, como se ela estivesse falando. Sem contar que o personagem do Samuel L. Jackson, né? Faz um papelzinho pequeno, ele faz o motorista no golpe da Lufthansa, ele é o primeiro a rodar, né? E é ele que faz a cagada, né? Mas parece que isso foi real, assim. O cara que acabou dando esse mole com o caminhão era um negro mesmo, isso aconteceu. Até no filme eu fiquei me perguntando, que estranho, né? Botou logo... O único negro que aparece na história é o cara que faz uma besteira ali e acaba entregando, né? A coisa toda. Já tinha sido anunciado antes do filme, né? Que eles falaram, né? Só pra ficar claro, eu acho que eu entendi o que você tá falando, estranho aos olhos daqueles racistas, aos olhos daqueles... Sim. Daquela gangue que, na verdade, até os próprios irlandeses já não sabiam que não iam subir muito que era uma família italiana, né? Os irlandeses iam ser só soldados, não iam subir muito. O Henry subiu um pouquinho mais porque ele era
meio a meio, né? Ele tinha mãe siciliana e pai irlandês, ou o contrário, sei lá. Mãe siciliana. É. Não, e o Henry fala num determinado momento, né? Fala assim, nós não somos pegos porque nós não somos como os negros que dormem no carro de fuga. Sim, Daí sim. logo daí depois acontece exatamente isso. Tem um racismo ali direto, eles usam nigger também, né? Aquele termo que não se usa, né? Ofensivo. Que lá fora eles chamam de a palavra do N, né? Agora, essa coisa do criminoso que tem o sonho de sair daquele mundo e viver uma vida normal, ele tá naquele filme do Al Pacino também, né? O Pagamento Final, né? Carlitos Way. É o Pagamento Final. Mas não é o caso aqui, né? Porque ele não quer sair daquela vida. Ele é o contrário. O real Henry Hill, né? Verdadeiro Henry Hill, diz que ficava o tempo todo pensando num jeito, mas aquilo... Né? Ah, sim. Não conseguia, depois, né? Que a merda deu. Aí... Até segundo ele, né? Aquele restaurante que tá no filme, né? Que ele abre um restaurante, era uma tentativa de sair um pouco do centro disso, só que não deu certo porque os caras foram atrás dele, né? Os caras fizeram do restaurante dele o ponto de encontro, né? O quartel-general, né? E foi justamente lá que eles mataram o Billy Batts, né? Não dá pra sair da máfia assim, né? Tão simplesmente assim. Não, agora eu não quero mais não. Já fiz minha independência financeira aqui, eu tô fora. Eu peço demissão. Não é assim, né? Que funciona, né? Não deve ser. Mas você vou aproveitar que você falou antes lá do Poderoso Chefão, né? Eu fiz uma comparação, como eu falei aí, de algumas coisas dos filmes, né? Poucas coisas, algumas a gente falou, mas assim, os dois filmes eles falam sobre uma espécie de código de conduta ali, né? Uma certa forma de se comportar dentro da máfia, né? Você falou que aqui não tem muito isso, tem, né? Porque essa coisa é quebrada, né? Por exemplo, para citar outro, fora esse lance do nunca entregue seus amigos, não sei o quê, né? Isso é um código de conduta. Mas tem outro que eu acho engraçado pra caramba, né? Que é aquela uma cena corriqueira que tem lá no meio do filme, que tanto o Paulie quanto o Jimmy Conway, eles vão para junto do Henry Hill e falam assim, olha só, você tem que voltar para Karen. Nós não somos animais, nós não nos divorciamos de nossas esposas. Você pode ter sua amante aqui, você pode fazer o que você, né? Pode matar, pode fazer o terror, mas você não pode se divorciar. Okay, I'm going to tell you you're going to go back to her, and everything's going to be just the way it was when you were first married. I'm going to romance it. It's going to be beautiful. I know how to talk to her, especially to her. In the meantime, Jimmy and Tommy are going down to Tampa this weekend to pick up something for me. Instead, you go with Jimmy. Yeah, you come with me. We'll go down there, okay? Have a good time. Take some time for yourself. Relax. Sit in the sun. Take a couple of days off. Have a good time. Enjoy yourselves. And when you come back, you go back to Karen. Huh? Okay. Please, there's no other way. You're not going to get a divorce. We're not animali. I'm going to get a divorce. Quer dizer, o cara decidindo o que o Henry Hill vai fazer na vida privada dele. Ele não tinha uma vida privada. Você não vai largar, né? Larga essa outra mulher e volta pra Karen. Pra Karen. Você pode ter suas amantes, mas você não pode divorciar da esposa. O que é óbvio, né? Porque ele se envolvendo com diversas amantes, o risco de ser traído por alguma delas e acabar denunciando alguma coisa assim aumenta, né? Não, mas a preocupação dele não é com ele se envolvendo com outras mulheres, ele largando a mulher dele, a esposa dele. Essa é a preocupação deles. Tanto é que ele fala assim, nós não somos animais, nós não somos animali. Você volte para sua esposa. Você não pode deixar sua esposa e seus filhos. Você pode ter suas amantes. Então, manter os valores tradicionais, né? Isso, da família aos valores. Tradicional, né? Família. Nessa mesma cena também tem uma preocupação, porque a Karen estava completamente perturbada, porque o Henry estava fora de casa há um tempo e ela estava ameaçando geral, né? Então eles queriam também dar uma acalmada nela. Vai respingar para todo quanto é lado, né? Vai dar com a língua nos dentes lá. E por falar em Karen, uma pergunta pra vocês. Naquela cena mais lá pro final com o Jimmy, ela ia rodar? Quando ela ia pegar o tal do vestido? Eu acho que os dois iam rodar. Isso não fica claro, né? É uma coisa assim, você interpreta o que você quiser ali, né?
Desculpa, qual é a cena? Eu não me recordo agora. Que ele manda buscar uns vestidos, aí entra lá Manda pra entrar pegar o no vestido. beco, assim, entra no beco, que é ali que tá Ela o tá com vestido. o personagem do Robert De Niro. Sim. Eu Então, acho, não sei se ali ela ia rodar, mas a sensação é que uma hora os dois iam rodar. Então eles estavam matando todo mundo, cara. Então, mas na cabeça dela, aquilo ali, se ela entrasse ali, ela ia ser morta. Isso não fica claro, a gente não fica sabendo fica claro, se o mas Jimmy é ia matar ela assustador. naquele momento. É muito estranho. É assustador. Eu adoro essa cena, porque assim, é muito dúbio, você fica naquilo, você fica na mesma dúvida dela, né? Aquele desespero. E agora, o cara vai matar ela mesmo. E ele com aquela cara, não, ali, vai lá, pega lá, vai lá. Não, mas eu também não entraria lá, não. Poucos entrariam. Dava no pé. Mas outras semelhanças com o Poderoso Chefão, né, que acho que a comparação é meio inevitável. Nos dois filmes, eu acho que a gente tem pessoas de fora que no final acabam sendo desconectadas do mundo da máfia, né, por motivos diferentes. Aqui é um personagem principal, né? Chega no final, o Henry Hill, ele dedura. É obrigado a se afastar disso, porque ele dedura e entra lá no programa de proteção à testemunha. No final do Poderoso Chefão é aquela famosa porta batendo na cara lá da personagem da Diane Keaton, né? Ela ali tá se separando da família ali, né? Ela não perdeu a conexão com o marido dela. Nos dois filmes tem uma morte importante no meio da história que é ponto de virada, né, pro roteiro, né? A morte do Sonny Corleone no Poderoso Chefão e aqui a morte do Billy Batts. Mas eu acho que, diferentemente do Poderoso Chefão, que é um filme que a gente fica muito mais dentro da família Corleone, né? A personagem da Diane Keaton é meio que secundária, ela é meio que uma outsider ali nessa história. A sensação que eu fico é que nos Bons Companheiros eu fico muito mais envolvido com aqueles personagens. Sim. Através de um personagem que para mim sempre foi um outsider, que é o personagem do Henry Hill. Até por essa questão da narração e tudo, né? Mesmo quando ele tá lá dentro, mesmo quando ele tá matando gente, quando ele tá trabalhando, a gente o vê como quase como se fala, um informante que está infiltrado lá dentro, assim, mesmo quando ele nem pensava em dedurar, ele já parece um informante, assim, porque ele está contando para nós hoje, né, aquilo tudo lá. Né? Mas é aquela história, ele cria o vínculo, né, você cria empatia com o personagem, você conhece ele quando é um menino ainda, então de repente você não vai enxergá-lo como um bandido, né, essa que é a história. Uma coisa que eu acho que é um pouco diferente em relação ao Poderoso Chefão, que o Poderoso Chefão mostra muito uma mudança na personalidade do Michael Corleone, né? Uma evolução completa, assim, uma metamorfose pela principalmente qual ele passa. Na trilogia, né? Exatamente. Mas mesmo no primeiro filme ele começa de um jeito e termina completamente de outro, né? O caráter dele tá moldado no final, naquela porta fechando, tá moldado o caráter dele. Mas aqui o Henry Hill, na verdade, o que acontece é que ele fica encurralado. Eu vejo dessa forma, eu não vejo como uma personalidade tenha sido moldada pelos fatos pelos quais ele passou. O que acontece é que ele foi encurralado no final, ele não teve por onde sair. Né? É uma medida de sobrevivência o que ele faz no final. Eu vejo dessa forma, não vejo muito como ele tendo, sei lá, modificado os valores, sendo corrompido ou sair daquilo, não. Ele falou, agora não dá mais, o que eu faço? Tô desesperado, vou rodar. Naquela cena lá ali na lanchonete conversando. Ele me parece com um oportunista também, né? Aquela cena é crucial, né? Ele conversando lá na hora que o Jimmy dá a missão pra ele e ele entende que aquela missão era porque ele ia ser assassinado. Ele fala, agora acabou, tô encurralado, tô contra a parede. É interessante assim que na vida real esse ponto onde termina o filme, né, ele indo para programa de proteção de testemunhas, a gente vê ele em tese levando uma vida normal, né, indo pegar um jornal. Não é o fim, né? Não é pro personagem real, aquilo ali foi o início de 25 anos vivendo com medo, porque ele sabia que ele estava jurado de morte, que tinha um prêmio enorme na cabeça dele, né? Mas assim, ao mesmo tempo... Ele passou 25 anos fugindo. Ao mesmo tempo em que ele estava morrendo de medo, ele fez tudo de errado que ele podia fazer em termos de programa de proteção, né? Ele fazia ligações, ele chegou a ser... Não, ele fez questão. Foi preso, né, daí, né?
E ele fez questão de aparecer depois, quando o filme foi lançado, ele fez questão de aparecer e mostrar que era ele. E aí o governo tirou ele do programa de proteção. Falou, já que você quer aparecer, você quer os holofotes em você, tirou ele do programa de proteção, a testemunha. Porque ele fez questão de ter o momento dele de estrela. Afinal de contas, o filme era sobre ele. É um espanto que ele não tenha sido morto, né? Que ele tenha morrido... Pois é. Mas ele mesmo falava isso, né? Quando ele já estava pouco antes de morrer, ele falava que era incrível ele estar vivo ainda naquele momento ainda. Sim. Me lembra o caso do... com certeza o Fred vai saber, né? Porque é um cara ligado ao Rio de Janeiro nos anos 80, o Tommaso Busquetta. Isso. o traficante, o mafioso italiano que se refugiou no Rio de Janeiro, no Brasil, e depois conseguiram deportar ele para lá, não sei o quê. E chegou lá e ele foi o cara cujo depoimento lá começou a Operação Mãos Limpas a partir dele dedurando todo mundo, né? Então o cara foi mandado para os Estados Unidos num programa de proteção e morreu de câncer anos depois na cadeia. Quer dizer, é um espanto que ninguém tenha conseguido matar o cara, né? Talvez isso funcione nos Estados Unidos, né? Olha o que aconteceu com o bandido da luz vermelha aqui. Quanto tempo depois de sair ele morreu? Pô. Durou acho que algumas semanas. Aliás, eu falei do Tommaso Busquetta dessa história. Quem gosta de filme de máfia tem que ver o Traidor, que é um filme de 2018 ou 2019, é um filme recente, O Traidor, filme ítalo-brasileiro, inclusive tem nas etapas brasileiras do Bandido, tem ali alguns atores conhecidos, tem Maria Fernanda Cândido que faz a mulher dele e tal. É um bom filme, cara, um bom filme, vale a pena. A gente não pode falar dos Bons Companheiros sem dedicar alguns minutos especial para falar do Joe Pesci nesse filme. Am I funny? Funny how? I mean, what's funny about it? Tommy, no, you got it all wrong. Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? You're right. Funny how? Porque ele rouba o filme. What? Just, you're funny. You mean, So? well, let me understand this, because maybe it's me, I'm a little fucked up, maybe. But I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? I make you laugh? I'm here to fucking amuse you? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? Embora ele não seja o protagonista, foi o único Oscar que o filme ganhou, na realidade. É verdade. Que é um absurdo, né? Acabou sendo indicado a melhor filme, melhor atriz, diretor, roteiro, edição, e ganhou só o dele. Não que ele não mereça. Eu acho que o filme merecia muito mais do que isso. Mas o papel dele realmente é formidável, né? Ele tem cenas inesquecíveis. As cenas mais famosas, essa que você acabou de citar, né? Do Funny How, né? Just, you know how you tell a story. What? No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. Todo mundo lembra dessa cena, e foi uma cena que na verdade foi ideia dele. Get the fuck out of here, Tommy. You motherfucker! I almost had him! Mas naquela cena, aquilo foi um improviso, né? Claro que não é aquele improviso que a gente acha que, como é improvisado, que o ator senta lá e começa a falar um monte de coisa da boca dele e os outros vão reagindo. Não foi isso. Aquilo foi um evento que o próprio Joe Pesci viu num restaurante, numa noite que ele saiu, de um gangster fazendo isso com o outro, né, pregando essa peça. E ele trouxe para o Scorsese e eles acabaram colocando no roteiro. Aí eles começaram a fazer um processo de improvisar em cima daquilo ali e o Scorsese corrigindo, né? Criando uma estrutura para aquilo ali, até que aquilo entrou no roteiro e eles fazem aquilo em frente às câmeras. E parece que só os dois, o Ray Liotta e o Joe Pesci, sabiam direito como ia ser aquela troca de diálogos. Tanto foi preparada pelo Scorsese, né, com a história que o Joe Pesci tinha contado, que no finalzinho da fala do Joe Pesci ele fala: você tem que ver, Henry, porque você pode um dia ceder num interrogatório. Já é uma pista para como o Henry vai se comportar lá na frente do filme. Né? Mas ele dá essas pistas, né? O próprio ele joga diálogo lá do Robert De Niro no início do filme, para mim né? Você aprendeu duas coisas importantes. Parece que não, né?
E é uma cena impecável, né? Diz que os outros que estão sentados lá na mesa não sabiam exatamente o que ia acontecer ali para causar realmente um certo desconforto, porque quando você está assistindo o filme pela primeira vez, agora a gente já sabe, a gente se diverte com essa cena, a gente sabe como vai terminar, mas é um baita de um desconforto, porque tá um momento leve, um momento de descontração, de repente ele solta, fala, você é engraçado, né? E começa aquilo, engraçado como? E aquilo ele vai sustentando aquilo, né? Vai sustentando. Isso aí toca na razão de ser dessa personalidade do Tommy DeVito, né? Que é aquela coisa da insegurança, né? É um cara com complexo de inferioridade gritante sem dúvida, né? Sem dúvida. É aquele cara que quer se afirmar e você vê que ele tá... Né, A prova maior disso nem é nessa cena, é na cena do assassinato do Spider lá, né? O cara que tá servindo a mesa, aquilo lá é absurdo, né? Total insegurança, é um absurdo aquilo. O tiro no pé do cara já era um absurdo, e depois o cara ter assassinado porque, né? Você vai deixar ficar desse jeito? Era uma coisa meio assim de colégio até, né? Era o famoso quando você estava no colégio que alguém falava alguma coisa e alguém gritava, vocês lembram disso, né? Sim. Lembro. Vai deixar. Vai deixar. Aí chega o outro, aí ficam empurrando o cara, né? Ficam empurrando o cara pra brigar, né? You gonna let this fucking punk get away with that? What's the matter? What's the world coming to? What the fucking world is coming to? How do you like that? Pois é, acontece isso e na insegurança dele ele vai lá e esvazia o revólver. Ele é o típico cara que não podia ter uma arma, né? E você sabe que dessa história tem uma coisa engraçada, porque o ator, né, que fazia o Spider lá, quando ele caiu pra trás lá, que ele é assassinado, ele corta a mão. Ele realmente cortou a mão e precisou levar pontos no hospital. Só que quando ele chegou no hospital, ele estava com a camisa toda ensanguentada. E aí, provavelmente, o que aconteceu? Já colocaram ele direto, né, no nível de emergência máxima, na sala de emergência, como um ferimento de tórax. Ele chegou lá e explicou que estava fazendo um filme e tal, ele estava com a blusa ensanguentada, mas era tudo cenário. Os caras ficaram tão furiosos com isso que deixaram ele umas 3 horas esperando lá até suturar a mão, até fazer isso, porque era tudo uma encenação, né, era tudo mentira. Aí depois, quando tem aquela série Sopranos, o Michael Imperioli, que é o Spider, ele é um puta de um cara à la Tommy nos Sopranos, né? E aí ele vai lá, nos primeiros episódios da primeira temporada, ele vai lá dar o tiro no pé de um atendente lá de uma lanchonetezinha, né? E aí ele repete a mesma frase do Joe Pesci nos Bons Companheiros, né? Fazendo It Happens. E tem uma coisa nessa cena do Spider aí, que os produtores queriam tirar essa cena do filme, né? E o Scorsese brigou para manter a cena, porque ele sabia da importância dela, porque naquele momento ali, que segundo o Scorsese, tem uma desconexão da gente, plateia, com o carisma dos personagens. Porque ali a gente vê que aqueles caras são malucos mesmo, né? Principalmente o personagem do Joe Pesci. Porque o cara mata o outro sujeito lá do nada, só porque alguém falou pra ele, e aí, não vai fazer nada não? Ele vai lá e arrebenta o cara lá, mata o cara. E depois tem um diálogo do personagem do Robert De Niro também, totalmente insensível e com falta de compaixão, que a única reclamação que ele faz é o seguinte, agora você vai limpar essa bagunça aí, porque eu não tô cansado de limpar tuas bagunças. Tipo, o cara acabou de morrer ali, entendeu? Acabou de morrer, ele fala, tá bom, não vai ser o primeiro corpo que eu vou precisar desfazer, um negócio assim, acabou de morrer um cara... É mais um número. Ele já tinha criado um certo... A gente já estava, né, envolvido emocionalmente com ele, porque o cara simplesmente estava servindo, todo mundo jogando, o cara estava lá servindo, e ele toma um tiro no pé, naquela coisa, que sacanagem, acertou o pé do cara, o cara vai pro hospital, depois volta, continua trabalhando com o pé todo enfaixado, né? Então ele prepara a gente para ficar chocado quando ele mata o Spider, né? Essa que é a realidade. Mas tem uma fala muito engraçada na cena do tiro do pé, que é bem piada de cinéfilo, né, do Scorsese, né, que o Tommy é super acelerado, né, fala rápido pra caramba, daí ele começa a falar, não, então tem aquele faroeste, o faroeste com o Humphrey Bogart, né? daí o De Niro fala Shane, ele para, né, fala assim, que Shane? Eu dou tanta risada nessas horas, porque ele para o ritmo dele exatamente pra comentar a bobagem que o outro falou, né. É um faroeste com Humphrey Bogart e James Cagney, não vou lembrar o nome agora, tem que procurar. Mas é o único faroeste que o Humphrey Bogart fez. Sim.
Eu também não lembro. É dos Eles anos falam 30 ainda, né? Isso. Dos anos 30, 1939. Eu vi esse filme, não tô lembrando o nome também. É não sei que Kid. Eu acho que é o Oklahoma Kid, né? Oklahoma Kid, é isso aí. Isso, Oklahoma Kid. Cara, e é tão engraçado porque quem conhece o Shane fala tem o nada a Alan ver. Ladd não é o Humphrey Bogart. Né? Não, mas é o tipo de coisa que alguém que não sabe nada de cinema ia falar, né? O primeiro faroeste vem na cabeça dele, o único que ele conhece, talvez. Ele, o Shane? Não, porra, claro que não. Muito bom, né? Uma outra coisa interessante nesse filme, uma outra comparação interessante é que dá pra fazer com o do Scarface de 83, né, do De Palma, aquela coisa do bandido que fica viciado, né, e parece que ganha aquela sensação de invencibilidade, assim, né, e acaba caindo muito por causa disso também, né. Ele fica completamente transtornado E perde a noção perde aquela noção do perigo, né? Da descrição, aquela descrição que é recomendável naquele tipo de vida, né? E a famosa cena da perseguição no helicóptero, que a gente chega a ficar em dúvida se aquele helicóptero realmente está atrás dele ou se é uma paranoia induzida pela cocaína, se ele está realmente tão louco que está achando que o helicóptero está atrás dele. E ali vem uma montagem novela e vague pura, né? Com jump cut e tudo que tem direito, assim, né? Eles falam que eles experimentaram ali, né? Até o Schoolmaker disse que teve um espaço para experimentar com jump cut. Esse filme tem muita coisa de novela e vague, né, cara? É a inclusão de narração, são as jump cuts, é o flashback, é o freeze frame, né? Tem um monte de coisa, né? E aí a Thelma consegue fazer isso de uma forma brilhante. E o filme fecha com aquela famosa homenagem ao Grande Roubo do Trem, né? Personagem olhando para a câmera, tirando a câmera. Qual que é o sentido daquilo, afinal? O Scorsese até falou assim que ele considera que tem muita aproximação entre um filme e outro, porque lá também é um grupo de caras que faz um assalto que acabam matando geral entre eles, né? Então já tinha uma aproximação aí. Mas tem outras coisas também que vamos falando. Mas ele tá atirando a gente, né? Qual que é o sentido disso, né? Pois é, mas qual é o sentido também lá no Grande Roubo de Trem, né? Porque é exatamente a mesma coisa, ele dando tiro na câmera. Só que aqui, como não tem lá, mas aqui tem uma quebra de quarta parede também, né? Tem uma hora ali que ele assume essa narração até no visual, tribunal, né? Ele desce quando ele tá no tribunal, ele desce lá da cadeirinha dele lá, que ele tá lá como, né, testemunha, e vem andando pra frente da câmera e agora isso tudo acabou, né? Verdade. E é mais uma coisa também que tem às vezes na novela e vague, né? Tem no Acossado, por exemplo, o personagem do Jean-Paul Belmondo vira pra câmera e pergunta alguma coisa. E manda a gente se fuder. Não sei se eu posso falar isso, mas né, manda a gente se fuder. Pode. É podcast para adultos. Sem censura. Pois é. E não vai ter palavrão nesse tipo de podcast. Diz que a palavra fuck e todos os derivados de fuck são usados 321 vezes nesse filme. Pois é, mas e quantas vezes são usadas nesse documentário do Real Goodfellas? Porque o cara, o Henry Hill da vida real, ele só fala isso, cara. Ele praticamente só fala fuck fucking. Tem todas as funções sintáticas possíveis, né? Mais do que palavrão, isso é um cacuete, um vício de linguagem, né? A pessoa não consegue falar sem... Exatamente. É tipo aquele cara que fala, mano, do que lá, tá ligado? E são muletas, né? E o cara não consegue falar, formular frases inteiras se ele não pontuar uns fucks. É engraçado que ele dá um depoimento para um outro documentário, que não é esse, um documentário para o filme mesmo, e ali ele não fala um palavrão, cara. Eu acho que é porque é um tempinho curto, eles devem ter cortado ele direto ali, porque ele não fala palavrão, eu até estranhei. Mas é legal que se você olhar o personagem do Joe Pesci, isso eu não li em lugar nenhum, mas eu posso garantir que o Joe Pesci baseou o personagem dele no Henry Hill. A forma de falar, a voz é idêntica, é impressionante, até o tipo físico, né?
Cara, eu achei a voz do Henry Hill muito parecida com a do Al Pacino, cara. Aquela voz grave, rouca, eu achei muito parecida. Mas eu acho que o Joe Pesci se imita o Henry Hill. Imita o Henry Hill, né? Apesar dele estar interpretando outro personagem. Já que a gente está falando de atores, a gente tem que falar, porque as pessoas sempre reclamam do Ray Liotta nesse filme. Eu ia perguntar isso, se vocês gostam do Ray Liotta ou vocês já se acostumaram Nesse com ele? filme eu gosto, eu acho que ele é aquele típico caso de casting bem feito. Eles pegam um cara que não é um grande ator, mas eu acho que funciona legal pro papel e inclusive ajuda no personagem dele, que é alguém que é de fora daquele mundo ali, né? E eu fico com a impressão disso também quando eu vejo o Robert De Niro, o Joe Pesci, dois grandes atores, com o Ray Liotta, você vê que ele não se mistura ali. Uma hora o Ray Liotta que vai caguetar. Não... é o ponto fraco ali daquela corrente, entendeu? Mas eu também gosto exatamente disso, Fred. Eu acho que por ele ser um pouquinho mais apagadinho, eu até comentei isso com o Alexandre, né, em outra ocasião, por ele ser mais apagadinho, ele faz o Henry Hill também, que é deslocado mesmo naquele mundo, né? Então eu acho que ele está muito adequado. E o Scorsese queria ele. O Scorsese teve a oportunidade de outros autores, ele queria ele. Tinha visto ele num outro filme, né, no do Jonathan Demme, né, no Totalmente Selvagem, que ele faz um cara que é um facínora, né? E ele queria usar o Ray Liotta. Quem não queria era o produtor, né, o Irving Winkler. Não queria até que o Ray Liotta foi falar com ele, né? E aí só essa pecha dele ir lá falar com o Irving Winkler se convenceu, né? E aí acabou que o Scorsese estava certo. Tava. E disse que o Ray Liotta estudou pra caramba pra esse papel aí, né? Ele recebeu lá do Nicholas Pileggi umas fitas da entrevista que ele fez para o livro, e o Ray Liotta botava aquilo para tocar no carro enquanto estava andando de carro, a ponto do pai dele chegar para ele e falar: pô, para de estudar para isso, cara, você não larga essas fitas, toda vez você está escutando essas fitas. E ele disse que o que ele achava interessante no personagem do Henry Hill da vida real é que ele estava fazendo entrevista e estava sempre comendo uma batata frita lá, então o cara ficava mastigando aquele negócio, e ele se deu conta de que é um cara assim, o estilo do cara é esse, é largadão, ele não se importa com nada, ele, né? Ele contava contando dos assassinatos e tudo, isso, comendo batata frita com uma normalidade, né? Não devia ser um cara muito bom da cabeça, né? Mas outros atores poderiam ter se adequado também ao papel, né? Não sei o que vocês acham, mas eu acho que entre os que foram cotados, né, que eu anotei aqui, Tom Cruise, Champagne, Alec Baldwin, Nicolas Cage e John Travolta. Nicolas Cage... Sei lá, Nicolas Cage ia ser difícil, ia mas ser complicado. O Champagne é bacana. Champagne é um baita ator. E o Champagne não era famoso na época, assim. Então, famoso. Talvez ele tivesse feito um bom... Porque isso eu ouvi também Scorsese falar, né? Ele queria para esses papéis do Henry e da Karen atores desconhecidos, né? E acho que ele escolheu tão bem porque depois desse filme eles nunca mais fizeram nada. Então assim, continuaram desconhecidos. Eu quero um cara desconhecido que vai fazer esse papel e depois vai continuar desconhecido, né? Eles só vão ser conhecidos por esse papel. Vocês sabem citar algum filme posterior do Ray Liotta? Ele fez um filme com o John Travolta, não fez? Anterior teve o Campo dos Sonhos, não é isso? Campo dos Sonhos. Mas esse já era anterior. Esse eu acho que é de 89. É 89. Campo dos Sonhos é 89, Não, mas ele fez agora Histórias de um Casamento. Ele é o advogado lá da... é verdade. Mas Histórias de Casamento. Eu anotei até aqui alguma coisa. Mas enfim, não prosseguiu pegou, rumo ao estrelado. Não emplacou. Ele fez um filme, né? Acho que uma tranqueira aí com John Travolta também. Não embalou. E a Lorraine Bracco, menos ainda, eu acho. Mas ela fez o Sopranos, né? Fez o Sopranos. Ela tá no Sopranos, é verdade. Ela é a psicóloga, né? É verdade, mas aí é uma série de TV, né? Isso, é uma série de TV. Qual do Tarantino, o Sérgio, que você falou? Não, eu falei, o Tarantino poderia ter chamado o Ray Liotta pra colocar no filme e dar um up na carreira dele, né?
Junto com o Kurt Russell, né? Ele fez isso, ele ressuscitou alguns atores, né? O próprio John Travolta, ele chamou lá o John Travolta do... O que o John Travolta tava fazendo da vida? Ressuscitou Daryl Hannah. Pô. Quem sabe, né? Tarantino tá filmando ainda. Daqui a pouco ele olha lá e vê assim, ó, já tem 30 anos de Goodfellas. Vamos ressuscitar o Ray Liotta. Ele não tá vivo aí? Tá na ativa aí. Mas ele é fraco mesmo. Ele não é um Ele é fraco, mas assim, ele se preparou o papel. Ele deu conta do recado, né? Mas Sim. eu não acho que é um belo papel e acho que qualquer um desses, de repente, poderia ter feito tido um resultado semelhante, se não melhor. Isso a gente nunca vai saber. Mas até é engraçado que até fisicamente o personagem do Henry você passa aquela sensação de ser o outsider o filme todo, né? Porque, pô, querendo ou não, ele é um cara mais boa pinta do que a maioria daqueles brutamontes ali com os quais ele se envolve, né? Então, você parece que ele tá deslocado, você tem a impressão que ele tá deslocado ali o tempo todo. Ele tinha meio jeito de galã, né? Coisa que, por exemplo, um Champagne não teria, né? E o Champagne mostra lá no pagamento final, que vocês citaram, que ele poderia muito bem fazer um cara nesse nível, né, de periculosidade, né? Um drogadão, né? O que ele faz no pagamento final é impressionante. O Champagne é um cara que poderia fazer qualquer coisa. Eu sou super fã do Champagne, eu acho ele um ator. É isso aí. Agora, preparar para fazer o personagem, ouvir, né, fitas, entrevistas, tudo isso é bacana. Agora tem umas histórias, né, que diz que o Robert De Niro, para fazer as cenas com dinheiro, exigiu que fossem notas reais, porque senão parecia que era muito falso quando ele pegava. Isso parece ou é mentira, ou isso é um estrelismo também. Cara, eu acho que não é mentira, não. Eu não sei se ele exigiu, mas a Lorraine Bracco, ela fala isso, que ela pediu joias reais. As joias, né? Porque eles estavam usando dinheiro real, os homens estavam com dinheiro real, ela queria joias reais para ela. Então, mas é uma loucura muito grande. E outra coisa também, diz que o nível de detalhe do Robert De Niro era tão grande, e do Scorsese também, que um dado momento lá o De Niro ficou enchendo o saco do Henry Hill real para ele dizer para ele como é que o Jimmy Burke usava o ketchup. Como colocava o ketchup. Se era batendo atrás do frasco, ou se era rodando o frasco, ou se era sei lá o que. Aí ele disse que era rodando. Aí se você olhar aquela cena que ele tá com a mãe do Scorsese, ele roda o ketchup para botar no prato de comida, quer dizer, eles foram nesse nível de detalhe. E é o tipo da coisa que não faz a menor diferença. Não, você não vai notar. Faz diferença para ele, para ele, né? Talvez para o Henry Hill. Para ele se sentir no personagem, talvez também, né? Mas tem uma coisa interessante, Fred. Você lembra que a gente estava falando, né, que o Henry queria ser o Jimmy? E aí você falou o negócio do ketchup, né? Se você olhar aquela parte do filme lá na frente, quando ele tá sendo perseguido pelo helicóptero e tal, e que ele vai para casa para fazer o macarrão, como que o Henry Hill faz com o ketchup? Exatamente do mesmo jeito que o Jimmy. Eu não notei. Entendeu? Exatamente do mesmo jeito. É ele querendo ser o Jimmy. Mas você quer ver outro exatamente, né? O filme é pensado. Você quer ver uma outra coisa, um nível de detalhe que a gente só talvez perceba no nosso inconsciente, mas aquele lance das gravatas, do colarinho, você pode reparar como o colarinho deles é diferente de outros de filme de gangster que você vê, até diferente do que você vê normalmente, pessoa usando gravata, né, e que é aquele colarinho mais fechado aqui e alto, e parece que aquilo ali, o Scorsese, ele reclamava e mandava o figurino voltar se não tivesse engomado do jeito que ele queria. E parece que só a mãe dele e o pai sabiam engomar aquele negócio. Então, se chegava um ator com um colarinho meio frouxo, ele falava, não, vai lá que minha mãe vai passar a sua camisa. É um negócio estranho, né? Dá lá a camisa pra minha mãe pra ela passar pra você. Mas é aquela história, né? Isso pode parecer até um pouco anedótico, né? Quando a gente vê, isso não faria a menor diferença, mas é o princípio que a Disney faz, né? Ela fazendo
um paralelo, porque é exatamente a mesma coisa, que eles chamam isso de atenção aos mínimos detalhes, que pode não fazer diferença para a pessoa que está visitando o parque da Disney ou para a gente que está assistindo o filme, de jeito que o cara pega o ketchup não faz diferença, mas faz diferença para a equipe quando está filmando, né, saber que o nível de detalhe é tamanho, que eles vão fazer tudo com muito mais seriedade, entrar muito mais no clima, né, e no objetivo, alcançar muito mais fácil o objetivo do filme, do que se faz de qualquer jeito, como faz? Faz como você quiser, e de repente a corda fica solta e o filme não é exatamente aquilo que ele tinha idealizado, né? Então é tudo isso. São detalhes pontuais, mas tudo faz parte da mesma receita, de atenção a todos os detalhes que estão sendo usados, né? Bom, E aí, Fred, é o seu Scorsese preferido, então? Pra mim é. E pra vocês? Pra mim também. Eu não sei dizer, eu acho que eu nunca parei pra pensar. Eu gosto muito do Taxi Driver, gosto muito do Touro Indomável também. Eu acho uma pena que Os Bons Companheiros talvez tenha sido lançado tão perto do Cassino, né? São 4, Cassino é de 94, né? 96. 6? Não lembro agora. Porque, assim, Cassino é um excelente filme, mas ele fica até pelos atores voltarem e ele fica meio nublado, eclipsado pelos Bons Companheiros, né? Sabe que eu tenho que... É 95 o Cassino, tá? Eu sempre tenho dificuldade de lembrar dos personagens do Cassino, que eu sempre fico com os personagens dos Bons Companheiros. Aí quando eu revejo, eu falo, pô, mas esse filme é legal também. Não se baita filme, né? Não se deixe enganar. A morte do Joe Pass. Não se deixe enganar. Nossa. Não se deixe enganar pela minha lista dos anos 90 que eu levei na última live, no sábado passado aí, pra quem tá ouvindo na estreia esse episódio, já passou a live dos anos 90. Porque eu cometi uma traquinagem, eu dei uma de William, como eu já sabia que todo mundo ia botar o Touro Os Bons Companheiros, eu não votei nele. Isso não quer dizer que eu não gosto do filme, não, tá? Isso não quer dizer que eu não gosto do filme. Aliás, depois eu acabei cometendo meio que uma trairagem, né? Porque eu botei um outro filme de gangster de 1990, do mesmo ano, um outro filme de gangster. Pô, como assim? Gosto mais? Eu até brinquei, falei, eu gosto mais de outro filme. Não é que eu gosto mais, mas é que eu deixei o... Por essas e outras que os filmes não têm unanimidade, tá vendo, Hugo? Agora você tá descobrindo. Por essas e outras que alguns desses filmes podem ficar de fora da lista no final, né? Isso, como já aconteceu com os Incompreendidos. É por causa desse tipo de comportamento. Mas o Fred depois ele vai fazer o ajuste final. Opa, já dei o dica aí qual foi que eu falei. O cara quer ser engraçado. Filmaço, né? Alexandre. O cara quer ser engraçado. Não, pô, aqui é um filmaço que se eu não votasse nele, ninguém ia votar. Não sei. Acho que vota. Ele não entendeu a deixa. Mas ele quer ser... a deixa. Mais engraçado. Entendi. Vou falar de novo. Alexandre ia ser engraçado com essa história de... Engraçado como? Engraçado, tipo, que eu sou um palhaço aqui nessa porra? Tipo um animador de podcast. Isso. Bom, com essa imitação aí, acho que a gente pode encerrar, né? Certamente vocês têm mais material aí para 1 hora de podcast. Opa. Mas... Tá bom por hoje, né? Esperar pelo melhor, né? Depois do que aconteceu aqui. E vamos celebrar esse personagem aí que participou pela primeira vez, né? Para falar de Henry Hill, veio... Hugo Harris. Né? Poxa vida, não foi por acaso, né, Hugo? Fala a verdade. Valeu, gente. Foi muito legal. Valeu, obrigado Você foi aceito na família. Eu espero que eu tenha sido aprovado. Que eu não tenha falado muita bobagem. Vai melhorar se você me disser, você é primo de algum baixista de banda de heavy metal ou não? Pô, cara, infelizmente não, cara. Poderia vir um dinheirinho lá de Steve Harris. Isso sabe o que eu tô falando. E bom. E só pra ver se você vai ser aprovado pelo Sérgio mesmo, você é palmeirense? Pô, cara, infelizmente não. É rubro-negro. Isso aí, flamenguista em São Paulo, mais um. Aqui é Corinthians, cara. Corintiano. Tá bom. Tá certo. Tem vascaíno, aí, corintiano, palmeirense, tá uma brigalhada aqui, então, se a gente começar a falar de futebol, porque né, corintiano com palmeirense, flamenguista com vascaíno. Mas obrigado, viu, gente? Mas valeu, obrigado aí a tua presença. Não, obrigado, cara, e vocês... Obrigado, Hugo. Vocês são uns caras aí de muita qualidade, esse podcast de vocês eu devorei no ano passado, quando eu
eu descobri o podcast de vocês e eu estando aqui com vocês é um prazer. Tá? Beleza. Se precisarem algum outro dia, é só chamar. Beleza. Será convidado. O próximo a gente vai fazer o Mikio Naruse, não é isso, Alexandre? Mikio Naruse. Né? Nosso cronograma tá meio, né, ainda a ser decidido aí, mas o próximo a gente já sabe, vai ser o Mikio Naruse, se tudo der certo, com a participação lá do Fernando Brito, da Versátil, certo? Tá certo. Beleza então, galera. Valeu, Sérgio, mais uma vez. Fred, Muito bem. Boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, gente, Hugo. Boa noite para vocês também. Obrigado, viu? Abraço. Jimmy!